Portugal pode entrar em crise? As recentes tarifas que Donald Trump anunciou para muitos países do mundo, incluindo a União Europeia, da qual Portugal faz parte, está causando uma grande agitação. Mas de que forma isso pode afetar o seu bolso e a economia aqui em Portugal? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Mal Donald Trump se elegeu e já está atirando tarifa para tudo quanto é lado, em diversos setores da economia, como aço, tecnologia, alimentos. Isso tem preocupado muitas nações. My fellow Americans, this is Liberation Day. Uma semana turbulenta na economia mundial como poucas outras, depois de um anúncio visto como a maior mudança no comércio global em um século. O vai e vem do presidente Donald Trump com suas tarifas sobre produtos importados tem gerado incertezas e impactado mercados no mundo inteiro. As tarifas anunciadas vão de várias porcentagens, 10, 20, 30 e até 200%. Hoje, Portugal tem seus principais parceiros comerciais sendo a Espanha, a França e a Alemanha, dentro da própria União Europeia. Porém, o quarto país que já aparece como sendo um dos principais parceiros comerciais são os Estados Unidos, e que isso pode levar a uma certa crise interna aqui no país. E eu vou falar para vocês quais seriam os setores que seriam mais afetados. Quando falamos de Portugal, um dos principais produtos que logo vem à mente são os vinhos, que são conhecidos mundialmente. E pessoal, são muito bons, eu já provei. E agora eu vou mostrar para vocês duas matérias que exemplificam a importância dos Estados Unidos para o setor de vinho de Portugal. Põe na tela aí a primeira matéria, produção, que é do jornal Público, que mostra que os Estados Unidos continuam a ser o principal mercado de exportações de vinho português, com a marca de 77 milhões de euros. A segunda matéria é da CNN Portugal, que mostra que Donald Trump quer colocar uma tarifa de 200% sobre as bebidas alcoólicas advindo da União Europeia. E agora eu vou fazer uma breve explicação para vocês entenderem como é que se desenrolaria esse fato. Com o encarecimento dessas tarifas e o produto chegando muito mais caro, pode ser que não compense vender nos Estados Unidos o vinho. E logo muita gente vai pensar: Álvaro, mas isso é uma boa coisa para o mercado português, porque se o vinho não vai lá para fora, ele vai ficar aqui no mercado interno, vai ter muito mais opções e o preço vai baratear. Isso é o pensamento de muita gente. E não só para vinhos, mas para outros setores, como o próprio de tecnologia, de eletrônicos, que ficariam mais eletrônicos, ficaria mais barato, de alimentos. Se você não exportasse alimentos e os alimentos ficassem aqui, ia ter maior quantidade, ia diminuir o preço. Mas pessoal, não é assim que a economia funciona. O que aconteceria? Com esse impedimento de exportação para lá e os produtos ficando aqui, provavelmente com muita oferta ia cair o preço, ia diminuir a margem dos produtores. Muitos, com margens já apertadas, teriam que demitir as pessoas porque elas não iam conseguir ficar com a mesma quantidade de trabalhadores e ganhando menos, ou seja, já ia causar um impacto direto em empregos. Muitos não iriam conseguir atingir margens para manter o negócio e iria fechar, ou seja, ao longo do tempo ia diminuir os empregos, iam fechar empresas e aí, no geral, ia ficar em tese a mesma quantidade do que tinha antes das exportações, porque teriam menos empresas e menos produção. Isso acontece em muitas economias que prendem os produtos dentro do país. Então, você diminuir as exportações poderia causar um efeito inverso do que as pessoas pensam. Uma região que nós já conhecemos, que é a região de Peso da Régua, que é a produtora do vinho do Porto, seria diretamente afetada. É uma região que vive de vinho. Então imagina uma região que respira e bebe vinho constantemente sem um mercado para exportar. A gente chegou a conhecer alguns portugueses que moram na região e eles até relataram uma coisa engraçada, que tem tanto local, tanta
quinta, tanto local que produz vinho, que eles ainda nem conseguiram visitar todas para provar, porque é uma quantidade muito grande. Então poderia tornar uma região sem trabalho e com muitos locais sem produção nenhuma, e poderia gerar uma bola de neve e fazer que a região ficasse abandonada. Então isso pode ser algo muito grave para o setor de vinhos. Outro setor que seria impactado fortemente seria o setor têxtil. Agora eu vou mostrar mais uma matéria para vocês do portal Fashion Network, que é um dos principais portais do setor têxtil aqui do país. Nele, nos últimos anos, os Estados Unidos aparece novamente como o quarto parceiro econômico de Portugal. Então isso causaria um impacto direto novamente nas empresas, nos empregos, fora que mundialmente o setor têxtil já vem enfrentando uma grande concorrência com a China. Quem nunca comprou algo na Temu, na Shopee, que são empresas que possuem um vestuário muito barato. Então Portugal já enfrenta uma grave crise no setor têxtil por conta da China, e eu falo isso, pessoal, que a gente morou muito tempo na região de Vila Nova de Famalicão, que é um setor que é tradicional no têxtil. E a gente conhece alguns empresários que fecharam porque não conseguiram enfrentar a concorrência da China. Um exemplo que eu posso dar, e bem impactante, é de grandes empresas como a Zara, a Lefties, que são vendedoras de artigos de roupas, são da indústria têxtil, e tiveram que remodelar todo o seu portfólio, todo o seu negócio para concorrer com essas empresas chinesas. Imagine então uma indústria menor. Então, se você já está enfrentando uma concorrência da China e ainda pega uma barreira do seu quarto maior destino de exportação, isso pode vir ainda agravar mais ainda uma crise que já está ocorrendo aqui no setor. Então realmente é preocupante. E além desses, outros setores como o de cimento, de vidro, de cerâmica, todos sofreriam aqui no país. Eu poderia dar vários exemplos para vocês, mas agora vamos fazer um resumo do que causaria o impacto direto essas tarifas aqui em Portugal. Setores como têxtil, bebidas, peças automotivas, de eletrônicos sofreriam uma retração, logo isso poderia gerar uma demissão em massa. Com muitos desempregos, Portugal arrecadaria menos com a população economicamente ativa, além do que isso poderia causar um desequilíbrio cambial, pois o euro ou o dólar poderia sofrer uma grande variação. Isso logo afetaria o turismo entre esses dois países. Isso começaria a gerar uma bola de neve. Parece algo simples, pessoal, mas eu gosto de explicar para vocês um pouco, para vocês entenderem como é a dinâmica da economia. E tudo isso que os Estados Unidos têm feito, segundo eles, é para proteger o emprego dos americanos, que é para tornar os produtos americanos mais competitivos e trazer as indústrias de volta para o país. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn and the day that we began to make America wealthy again. Foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. Mas isso tem causado um grave transtorno econômico no mundo. E muitos países ou estão retalhando ou estão chamando o presidente Donald Trump para fazer uma negociação. Atualmente, a União Europeia está tentando fazer uma negociação porque o que ocorre em Portugal pode ocorrer em muitos países europeus. Então é melhor você fazer uma negociação que atenda as duas nações do que você bater de frente, por exemplo, como a China tem feito, causando uma retaliação atrás de retaliação e elevando as tarifas
muito altas. Se a União Europeia decidisse fazer isso, eu acho que ficaria inviável o comércio entre as nações. Bom, pessoal, esse foi um resumo do que pode acontecer aqui em Portugal. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário do que você está achando dessas notícias e compartilha com alguém que está curioso para entender as notícias aqui do país. E vejo vocês no próximo vídeo.